evidente? Alguns se esqueceram, mas era evidente. Porque o justo viverá pela fé agora? Esta frase, o justo viverá pela fé. A palavra viverá, zaô, a mesma do próximo verso. O homem que fizer os mandamentos, as leis, viverá por elas. A palavra zaô e a palavra hebraica, no Antigo Testamento, hayai. Hayai, quando os amigos judeus te brindam, dizem lahaim, para a vida. As palavras hayai e zaô do grego no Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento, hebraico e grego, ambas querem dizer para ter vida plena, ter vida real, ter, no hebraico hayai, recuperar da enfermidade, se recuperar de uma doença, ser reedificado fisicamente. Porque o justo se recuperar da doença pela fé. Eu sei que essa palavra quer dizer viverá. Viverá a vida eterna também. Se refere à vida eterna. Mas é mais do que isso. Nos originais, quer dizer ter pleno vigor pela fé. Ou então, o homem que fizer a lei viverá por elas. Se recuperar da doença cumprindo a lei. Existem duas escolhas. Se cumprir a lei, para ter as bênçãos, tem que cumprir todas. Ou então viva pela fé. Viver acreditando. E esta frase, o justo viverá pela fé, foi tirada de Abacuque. No Antigo Testamento. Aparece, o justo viverá pela fé. Mas no Novo Testamento, porque Abacuque está no Antigo Testamento, no Novo Testamento aparecem 3 vezes. Aparece 3 vezes. Em Romanos, em Gálatas, em Hebreus. Em Romanos, o foco está no justo. O justo, como se tornar justo diante de Deus? Em Gálatas, é depois de ser justificado, como viver? Viver pela lei, pela sua performance, ou viver pela fé? Certo? Então, Romanos foca na primeira parte, o justo, Gálatas foca em viver, e Hebreus, o último, livro a citar isso, o justo viverá pela fé, coloca o foco na fé. Na verdade, depois de citar o justo viverá pela fé, o próximo capítulo fala dos heróis da fé, Hebreus 11. Cada um nos dá o tratamento do que Deus quer que meditemos. O justo terá vida eterna pela fé. O justo se recuperar das doenças pela fé. Está entendendo isso, igreja? Será que realmente entendemos? Porque deixe-me falar, isso é o contrário um do outro. Você não pode viver pela lei e a graça. Não dá para viver pela fé e obras ao mesmo tempo. São opostos como água e óleo não se misturam. Você joga água no óleo, água e óleo se separam. Você vai ver o óleo. Eles não se misturam. Veja, ora, a lei não é da fé. A lei não é da fé. Se você está tentando fazer, se você tenta realizar para ganhar pontos com Deus, para Deus te abençoar ou te curar, está sob a lei. Você não está fazendo pela fé. Mas se está fazendo pela fé, viva pela fé. Escolhe, pois, hoje. Deus te diz, viva pela fé. Ok? Quero te falar algo. Vou te mostrar alguns versos, rapidamente, um após o outro, para que possa te limpar e te fazer entender por que alguns não recebem, por que não são abençoados. Ok? Mas o contexto dessa fé aqui, que vimos agora, é justificação pela fé. Certo? Não se esqueça disso. Não é fé para a cura ou algo assim, mas você quer ver fé para a cura? Tudo acontece quando você crê que é justo pela fé. Ok? Está pronto? O ministério do Senhor Jesus. O maior argumento que alguns usam. Bem, Pastor Prince, eu acho que nem todos podem ter saúde e riqueza e fazem soar algo muito sujo. Ah, você crê em saúde e riqueza? Não, eu creio em cura, saúde e provisão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Linguagem bíblica. Certo? Não é isso? E nós não ensinamos somente por exemplo, mas não encontro exemplo em Jesus, nos evangelhos onde ele tenha dado doença a alguém. Como ele olha para alguém como o pastor Ronald que tem bochecha rosa. Sua pele é tão boa. O pastor Ronald. Certo? Ele nunca diria para alguém, ei, vem aqui. É que você tem uma pele muito saudável. E isso não é bom. Você tem que ter compaixão pelos doentes. E porque eu quero que tenha compaixão pelos doentes, receba a lepra. Não, eu te dei isso porque eu te amo. Para que você tenha compaixão por todos os que estão sofrendo. Certo? Aguenta isso por um tempo, você vai ficar bem.
É só uma lição. Uma lição. Não vejo isso. Eu nunca vi isso. Bem, Jesus não curou a todos, pastor. Sim, mas a Bíblia diz que ele curou todos que foram até ele. Nem todos foram a ele. Ele curou a todos que foram a ele. Você não pode mostrar um verso e eu posso te mostrar os versos que fala que todos que foram a ele foram curados. Todos que o tocaram foram curados. Mas você não pode mostrar um que diz que ele falou para alguém que veio para ele com a sua mão, sabe, mirrada. Está piorando, Senhor. Eu preciso dessa mão porque eu sou destro. Eu sou o que sustento a minha casa. Estou sofrendo com isso por 2 anos. E minha família está passando por luta, sabe? Para nos mantermos. Senhor, podes me curar? E o Senhor disse, vem aqui. Quero te falar algo. Eu sei que você e sua esposa estão com problemas porque brigaram ontem, ok? E você tem tratado a sua esposa muito mal. Sim, Senhor, sim. Sabe? Com certas coisas com a sua esposa. Vai lá. Antes de te curar. Ele fez isso? Eu acho que ele fez isso. Tem certeza que não? Jesus qualificava as pessoas antes de curá-las? Mas a Bíblia diz que todos que foram a ele foram curados. Você quer me dizer que todos eles cumpriam a lei perfeitamente? Ah, você está me dizendo que essas pessoas não eram perfeitas? Então, pessoas imperfeitas podem receber. Isso é o que a igreja não está entendendo e o mundo não está entendendo. Antes de orar pelas pessoas, não precisa. Oh, Deus! Eu preciso de um favor, Senhor! Ei, para. O derramar do céu não precisa. Do céu derramar de lágrimas. Nada vai acontecer. Derramar, você só recebe. Obrigado. Derramar, bem. Temos que parar com isso. Deixe-me perguntar uma coisa. Você duvida de alguém que diz, estou orando para Jesus me salvar? Como você tem orado? Jesus, me salva, Senhor. Eu quero ser salvo, eu não quero ir para o inferno, quero ir para o céu. Quero ser limpo dos pecados. Por favor, Senhor Jesus, me salva, me salva. Você vai dizer, irmão, calma aí. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Comece a agradecer. E a paz vai entrar no seu coração. É o que estou dizendo. Eu creio em confessar os pecados, mas confessar porque já foram perdoados. Amém? Você não vai ver Jesus dizendo, essas pessoas estão bem alimentadas. Você vem aqui. Você, menino, garoto, vem. De 10 anos ou 9 anos, vem aqui. Certo? O que você tem aí? Bem, a minha mãe tem o chicken pau. Pau é uma massa chinesa. Boa para comer. Quando vier aqui, experimente isso. Certo? Jesus disse, me dá essa comida. Mas é a única comida que eu tenho, Senhor. Garoto, o que eu faço agora você não entende. Certo? Mas um dia você vai entender. Me dá essa comida. Certo? E o garoto deu. E Jesus disse, Pedro, vem. Bartolomeu, vem. Isso aqui é para vocês. Comam. Pedro disse, posso ter o outro também? É para Bartolomeu, ok? E o menino começa a chorar. Jesus diz, Hey, eu faço isso. Eu tirei essa comida de você para você ter compaixão daqueles que não têm nada. Certo? Então tenha paciência. Um dia você vai entender, ok? Agora vai. Não fala pro seu pai nem mãe, ok? Só vá. Jesus já fez isso? Será que ele fez isso? Mas ele pegou um pouco e multiplicou em muito. Sim! Não pode arguir baseado em preceitos, mas deve arguir também no exemplo de Jesus, porque Jesus disse, quando estava na terra, quem me vê a mim, vê o Pai. Você pode chamar de prosperidade e saúde o que quiser. Estou falando o que a Bíblia diz nos evangelhos. Não vai encontrar nenhuma vez ele tirando algo de alguém. Amém? Amém? Ele pegou o barco de Pedro para pregar por causa daquela multidão. Mas como pagar por isso? O mesmo barco, naquela noite, todinha, a noite anterior, não pegaram nada. Mas porque Jesus pegou o barco. Quando ele pagou aos pescadores, aquele barco atraiu todos os peixes. Até que o barco afundava de tantos peixes que eles pegaram. Redes partiam. Você não pode dar nada para Jesus. Você não pode. Para aí, não dá para dar para Jesus. Tudo o que você der já veio dele. O que você pode dar? Eu dei ao Senhor, na verdade. Devolveu. Não importa, ele chama presente. Certo? Então vou mostrar agora, igreja, que sua vida
Terminando, vou mostrar que a sua vida é uma vida de crer. Ok? Olha esses exemplos agora de Jesus. Tocou os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Ok? Esses eram os dois cegos, e eles vieram a Jesus e entraram naquela casa, em Cafarnaum, e o Senhor perguntou: o que quereis que vos faça? Certo? Eles eram cegos e disseram: queremos ver. Jesus não disse: vocês sabem por que isso aconteceu? Hã? Pedro, sai daqui. Para onde você olhou? Para onde você olhou? Ele nunca fez isso. Sabe o que ele fez? Uma pergunta somente. Vocês creem que eu posso fazer isso? Fé. Vocês creem nisso? Disseram: sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles e disse: de acordo com a vossa fé, seja feito a vós. Então seus olhos se abriram. Outro exemplo. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Tua fé. Seja isso feito como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Preste atenção que essas pessoas não eram perfeitas. Elas não eram perfeitas. Nada a ver com a performance deles, se cumpriam a lei, quão santo eram. A santidade é um resultado. Ela é muito importante para glorificá-lo, uma vida de santidade, mas não era a razão para as suas bênçãos. Na verdade, produz santidade, as bênçãos. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Receberam primeiro. O pecado não era um obstáculo, mas sim a fé. Era a fé, ou a falta dela. Como receberam? Ele nunca disse: grande é o meu poder, mas grande é a tua fé. Ele não disse: de acordo com o meu poder, seus olhos se abrirão, conforme vossa fé. Está nos ensinando algo, igreja. Se você pergunta por quê, eu sou bom e faço tudo para agradar a Deus e isso acontece, aquilo acontece, você não vai perguntar isso mais. Mas vai se perguntar: no que eu creio? Quando as coisas ruins acontecerem, no que eu creio? Quer dizer que a nossa vida vai ser um mar de rosa? Não, escute, a vida cristã. Existe um verso em Filipenses, no final, do capítulo 1 de Filipenses, que diz: é dado a vós não somente o crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. E a palavra dado é rizomai, que quer dizer um dom da graça, sofrer por Ele. Sofremos por Jesus. Quando zombarem de você, sofra por Jesus. Quando zombarem de você porque carrega o nome de Cristo, sofra por Cristo. Mas você nunca vai sofrer as coisas que Jesus sofreu na cruz. Você não vai sofrer as maldições que Ele sofreu por você. Vamos sofrer perseguições. Podemos revidar, mas não fazemos. Isso é sofrer. Escolhemos abençoar as pessoas porque queremos que elas creiam no Evangelho. Amém? Olha isso agora. Certo? Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito como desejas. Desde aquela hora sua filha ficou sã. Tua fé. Em frente. E disse-lhe: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Certo? Mais em frente. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, aquele que eles desceram do telhado: filho, perdoados estão os teus pecados. Próximo. E ele lhe disse: para a mulher com fluxo de sangue, ela quebrou a lei. Algumas leis quando ela saiu em público. Certo? Com um fluxo. Ela veio e tocou as orlas das suas vestes. Ela foi curada. Jesus virou-se: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz. Tua fé. Tua fé. Tua fé. Em vez de perguntar: o que estamos fazendo? O diabo diz: hey, você fez isso. Você fez isso aquela vez e aquele outro. Então nós focamos na nossa performance em vez da nossa fé. A nossa fé está desligada. Quando você já disse: vai ser uma grande semana. Quando coisas ruins acontecem, você vê na televisão e na mídia, você diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque eu e a minha família habitamos no esconderijo do Altíssimo. Cristo me resgatou da maldição da lei. O diabo diz: quem é você? Eu sou o resgatado. Quem é você? Está ouvindo, igreja? Comece a operar pela fé. Comece a operar pela fé. Na Santa Ceia, Pai, eu creio que pelas suas feridas fui curado. E eu creio que toda célula do meu corpo está se rejuvenescendo. Com saúde, na juventude renovada e com força. E beba. Não é fazer por fazer, sabe? Não conte com as obras. Mas creia. É crendo. Jesus disse: o que você pedir em oração, creia e vai receber. Mas muitos estão orando e pensando se Deus está ouvindo. Não, ore crendo. Mas pastor, quando eu oro, eu não sinto nada. Tem que crer e não sentir. Se ele dissesse: o que você pedir em oração, sinta. Ainda bem que ele não disse isso. Porque muitas vezes eu não sinto.
Eu não sinto nada. Mas eu creio. Eu creio enquanto oro e ele ouve. Enquanto eu oro, ele está respondendo. Enquanto eu oro. Porque alguns param de crer que estão sendo ouvidos. Você, uma vovó, certo? Passa um bom tempo em casa e pode mudar nações pela oração. Uma arma poderosa. Você pode mudar em muito o destino só orando. Pode orar por nações e Deus responde. Mais um. Finalmente, você diz, eu não tenho fé suficiente, preciso de mais. Os apóstolos falaram isso, aumenta a nossa fé. Sabiam que a fé é importante, aumenta a nossa fé. E disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira, desarraiga-te daqui. Pode dizer ao câncer, pode dizer ao caroço, pode dizer ao tumor, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Tem alguns caroços no mar da Ásia. Logo ali, os lancei lá embaixo. Por muitos anos. Tenho pena dos mergulhadores. Olha, sabe como mudamos isso? A resposta a essa pergunta? Que os apóstolos fizeram aumenta-nos a fé. Certo? E nós somos famosos por tirar derrota das garras da vitória. Ele tenta simplificar tudo dizendo, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Sabe qual o tamanho do grão de mostarda? Em outro lugar ele disse, o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Mas quando cresce, se torna a maior de todas as árvores. Mas é uma pequena semente, que produz tanto. Mas dizemos, pastor Prince, eu não tenho uma fé tão forte assim, eu não tenho uma fé como a do pastor Mark, do pastor Henry, que ora pelas pessoas. Eu queria ter essa fé, mas não tenho esse tipo de fé. Mas Jesus falou o seguinte para os apóstolos, se tiverdes fé como um grão de mostarda, e na verdade, comece a usá-la. Comece a dizer, esse é o dia que fez o Senhor. Você vai sair de férias, diga, vai ser a melhor de todas. Pela graça de Deus. Quando algo ruim acontecer, você vê terrorismo, diga, Deus vai nos proteger. Aviões caindo, o nosso não vai cair em nome de Jesus. Porque estamos nele. Comece a declarar, viva pela fé. Viva crendo. Você vai viver, vai se recuperar pela fé. Ou, pode dizer, o que fazemos é muito importante. Deus vê o que fazemos. Está na maldição. Você quer fazer para ser abençoado? Cumpra toda a lei. Lemos isso há pouco. Se não, vai estar na maldição. Jesus simplifica tudo para nós. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. E ensinamos ao grão de mostarda. Temos que saber o que é o grão de mostarda. O que ele quis dizer foi, você tem uma fé pequena, use-a. Comece a falar. Comece a falar ao caroço. Tem problemas de espinhas no rosto? Certo? Eles dizem que eu tenho uma espinha aqui e outra ali, viu? No meu aniversário, uma espinha saiu. Boas novas. Deus renova a minha mocidade como a das águias, amém? Amém? Com 35 está na hora de renovar a mocidade. Amém? Então, fale a isso. Não espere ter uma fé grande. Mas sabe que as pessoas creem nisso, a simplicidade da fé. E de fato, quanto mais simples, quanto mais não pensamos nisso, só falamos, mais resultado teremos. Outros vão olhar para nós e dizer que temos grande fé, mas sabemos da verdade. Então, que vida você quer? Uma vida de obras ou uma vida de crer? Vamos voltar e ver os dois exemplos. Uma vida de crer, o justo viverá pela fé? Ora, a lei não é da fé? E aqueles que fazem isso, essas coisas, tentando cumpri-las, vai viver por elas. O que ninguém consegue. Você escolhe. Você escolhe. Mas eu creio. Seus melhores dias virão. Eu creio. Não importa a economia do mundo. Deus vai prover todas as bênçãos de acordo com a sua riqueza em glória. Eu creio que enquanto as trevas aumentam no mundo, a igreja vai brilhar mais e mais. Eu creio que mesmo com toda a rebeldia e todo tipo de impureza e também dos que desonram a Deus, ações e palavras que são demonstradas lá no mundo, sua família vai ser santa. Sua esposa uma videira frutífera, seus filhos como plantas de oliveira ao redor da mesa, ungidos. Eu creio que a sua filha vai ser a próxima Esther. Amém.
Alguém que vai mudar o destino de nações. Eu creio que os seus filhos vão ser como Davi, com a idade de 17 anos, derrubar gigantes. Eu creio que enquanto os outros só veem um pastor, Deus vê um rei. Eu creio que o seu futuro vai ser tão bom como Jesus à destra do Pai. Só vai melhorar para o crente. Creio que você é bendito, bendito, bendito. Amém? Dê-lhe glória, aleluia! Curve a sua cabeça e feche os olhos neste lugar e também nas outras salas. E onde estiverem vendo, meu amigo, creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. E não escute as mentiras dos que pregam no YouTube, em outras mídias. Se é um ensinamento bom, cuidado, para que não seja da lei, como alguns dizem. Fácil de crer. Eu não disse, Jesus disse, tua fé, tua fé, tua fé. Mas alguns dizem, é fácil de crer, me desculpe, amigo. Não é. Fé mais as obras não é. Jesus mais a lei. Mas Jesus e mais nada. Então aqui neste lugar e onde estiverem assistindo isso, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Se o seu filho desviou, creia. Deus está trabalhando. Ore por ele crendo. Tem um marido que está desviado, ore. Crendo. E um dia ele vai acordar e ver uma bruxa do lado dele em vez de um amante. Ore para que ela fique feia. E você fique mais linda aos olhos do seu marido. Um dia ele vai acordar com um pesadelo sobre a amante. Ore crendo. Não use esforços e nem mendigue. Não use sua força humana. Ore crendo. Tenho problemas financeiros. Fale para aquela dívida. Diga para que ela se lance no mar. Mas, pastor, os doutores disseram que eu tenho um tumor. Fale a ele. Fale a ele. A minha pressão está muito alta. Fale com ela. Fale para baixar em nome de Jesus. Ordene. Ordene. Mas eu não tenho muita fé. Você tem uma fé do tamanho do grão de mostarda. Use. Use. E para vocês que nunca aceitaram Jesus como Salvador, quero te dar essa oportunidade agora mesmo. Faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é teu Filho. Ele morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos para a minha justificação. Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, meu Deus. E te agradeço, Pai, porque os meus pecados estão todos perdoados. Sou altamente favorecido e grandemente abençoado. Grandemente abençoado. Abençoado com Abraão. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Fiquem em pé. Glória a Deus, aleluia. Espero que tenha sido abençoado. Amém. Este é o meu presente de aniversário para você. Certo? Para você. Para você. Eu não estou falando só da graça e a lei, mas de um estilo de vida, de santidade ou derrota. Estamos falando de suas bênçãos ou maldições. E amigo, Cristo nos resgatou da maldição da lei. E sempre quando errar, o diabo vai dizer, está na maldição. Não, amigo, você deve dizer, eu errei. Obrigado, Pai, porque me perdoaste deste pecado. E obrigado, Jesus, porque me resgataste dessa maldição. Amém. Nenhum mal vai acontecer com a minha família. Nenhum mal vai acontecer comigo no futuro, porque Cristo me resgatou. Algumas mensagens faz você esperar coisas ruins. Eu creio que estão colocando a fé no lado errado. Amigo, o que o pastor Prince prega, prega da Bíblia. Quem discordar tem que discordar da Bíblia. Amém, daquela passagem da Escritura. Amém. Levante as mãos aqui neste lugar. Vai ser uma grande semana. Abençoada. Amém. Amém. Nenhum vírus da Zika vai atacar sua família. Certo? Vai afetar seu corpo.
Amém, amém, amém. Eu creio que a oração do justo vai abençoar essa nação, amém? Eu creio que a oração daqueles que estão na GRC, certo, em Dallas, Texas, vai abençoar aquela nação. Não importa quem está à frente do país, amém? Amém, não viva pela vista, viva pela fé. Viva pela fé, amém? Deus está fazendo grandes coisas e o diabo quer que você foque naquilo que ele está fazendo, mas Deus está fazendo muitas coisas que o diabo não te mostra. Amém? Muito do que Deus está fazendo não é visível. Vivemos por fé e não pela vista. Deus está fazendo algo no seu corpo agora que não é visível. Creia na sua recuperação. Creia que a sua saúde vai ser restaurada rapidamente. Creia que essa doença está morrendo. Creia que você está ficando mais forte e mais forte. Aleluia! Creia que Deus está trabalhando na sua dívida. Creia que Deus está trabalhando no seu filho e na sua filha. Tocando em corações nos seus pensamentos. Então não fique apressado e brigando com eles. E talvez os condenando. Creia que Deus está trabalhando. Comece a profetizar sobre eles. Diga que pertencem a Jesus. Diga que Deus os ama. Diga que há um futuro maravilhoso para eles. Posso ouvir um amém? Comece a acreditar e viva pela fé. Que nessa semana o Senhor te abençoe e o Senhor te proteja. Que o Senhor abençoe você e sua família com as bênçãos do pai Abraão e que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Deuteronômio 28. E o Senhor te guarde e te preserve com a sua família de toda doença carregada por mosquitos e parasitas, de toda infecção e enfermidade, de todo perigo, dano e acidente, de todo trauma e medo, preocupação e coração abatido, e de todos os poderes das trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te dê favor e sorria sobre ti. Abra as portas de favor sobrenatural sobre você. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e sobre sua família, e conceda a você e aos seus amados sua maravilhosa Shalom, paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.